convidar meu amigo, pastor Lucas, para chegar. É uma bênção tê-lo aqui. Amigo de longa data, né? Da adolescência. E agradeço, né, por ele poder estar aqui e trazer uma palavra para o nosso coração. Está aí com a sua família. Ele foi pastor junto comigo aqui na JNI, né? E nos abençoou muito como líder de louvor, pastor ali dos jovens. E agora, já há um bom tempo, já foi pastor em uma igreja lá no Canadá e também, hoje ele está também ali, Toronto mesmo, né? Toronto mesmo, pastoreando também uma igreja. Ele pode contar um pouquinho da história dele. E muito obrigado por estar aqui, amigo. Deixa eu orar com você. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Lucas, sempre pelo teu testemunho, pela sua amizade, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas através da vida dele, tanto aqui no Brasil, agora no Canadá. Que o Senhor continue abençoando sua casa, abençoando a vida da Maria Elisa, Senhor, e dos seus filhos, Pai. Que o Senhor esteja com ele em tudo que ele fizer e que hoje ele possa ser boca de Deus aqui neste lugar, trazendo a tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, tudo bom com vocês? Eu vou te falar uma coisa, para mim tem sido um privilégio estar aqui com vocês essa manhã. E às vezes é difícil até expressar em palavras o que está passando dentro do meu coração agora. Às vezes a gente fala, nossa, não, mas você tem que ser uma pessoa um pouco mais racional, ou procura colocar os seus pensamentos em ordem e seguir com a sua razão. Mas nós fomos feitos de uma forma holística. Deus nos fez corpo, alma e espírito. E embora nós tenhamos nossa própria razão, os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos vendo e como nós podemos até absorver aquilo que nós entendemos, tem coisas que somente elas acontecem no profundo da nossa alma. Eu estou falando isso mais, na verdade, para abrir até um pouco meu coração, porque para mim é um privilégio estar aqui com uma pessoa que eu amo bastante. Eu amo o pastor de vocês, a gente se conhece há muitos anos. Eu vim a Cristo junto com o Edmur quando eu era adolescente. Ele era, claro que você pode ver que ele é vários anos mais velho que eu, mas não, era um pouco só mais velho que eu, e a gente pôde se conhecer ali, ser um grande amigo. E vendo a trajetória, o que Deus fez através do pastor Edmur, através da vida dele, depois junto com a Rô, os filhos, eu estou vendo essa princesa linda ali. Enquanto eles estavam orando, eu vi ela levantando uma mãozinha assim, ó, e orando juntamente. Eu falei, meu Deus, isso é muito lindo. Carmelo vendo aqui, algumas pessoas que eu reconheço também. Tem sido muito, muito bom estar aqui com vocês. E para mim é especial estar aqui, porque assim que a gente estava tendo esse momento de louvor e adoração, algo que veio à minha mente instantaneamente é vendo todas as crianças juntos aqui enquanto nós adorávamos a Deus. E para mim o que veio à minha mente é, na verdade, a igreja primitiva. Como tudo começou. Jesus Cristo com os discípulos dele, de 12 para 72, para depois 120, para uma multidão, e com isso, logo depois da sua morte na cruz e da sua ressurreição, logo depois, Jesus Cristo ele foi ressurreto, ele subiu aos céus com Deus Pai, mas ele prometeu o Espírito Santo. E logo ali estavam todos os seus discípulos agora, 120, num upper room, num cenáculo ali, buscando ao Senhor. E bem ali o Senhor veio, se derramou, e a igreja primitiva, ela se iniciou através disso. É algo lindo, não sei quantas vezes você pensa com relação a isso, mas o que era a igreja primitiva? Você consegue imaginar, na verdade, essa igreja no qual homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos eles juntos, senhores, idosos, idosas, todos juntos buscando a Deus? Essa era a igreja primitiva. E eu acho que o que vocês estavam agora experimentando é justamente um saborzinho do que nós vamos experimentar no céu por toda a eternidade. Vendo as crianças, e às vezes a gente até fala assim, nossa, não, mas agora eu tô adorando, meu filho está aqui. Foi até engraçado, porque logo que a gente estava orando pelas crianças, meu filho, ele estava querendo passar por mim ali, e ele escorregou e ele bateu com o queixo dele no meu joelho. Ele começou a chorar,
E algumas coisas como adulto, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, não, mas isso aqui não é o ideal, porque a criança está chorando agora, mas aos olhos do nosso Pai, que fez o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pai de gerações, Ele ama cada um de nós e Ele se regozija. Deus se alegra sabendo que todos nós estamos juntos buscando a Ele. Então não tem nada melhor que isso. Nada melhor do que nós estarmos juntos e buscarmos ao nosso Deus. E vindo para cá essa manhã, eu estava buscando ao Senhor e orando por vocês, orando pela vida do Edmur, pela vida da Rô, por esse ministério. Isso daqui é a minha primeira vez que eu estou aqui neste lugar com vocês. Eu conheço o Edmur há muito tempo, faz praticamente quase 8 anos agora que eu e minha esposa, Deus nos levou ao Canadá, e literalmente Ele nos levou. Não foi nada que nós premeditamos ou nós planejamos, nós pensamos, nós tínhamos na iniciativa, não, eu quero sair daqui, não, pelo contrário, mas de acordo com a vontade de Deus, Deus nos levou há 7 anos atrás. Eu lembro que nesse meio tempo foi quando, depois o Edmur ele começou o trabalho aqui. Eu lembro que a gente conversando e orando por vocês aqui. Por mim, hoje é uma alegria chegar e estar aqui, porque eu sei que esse é um tempo de fidelidade de Deus. Um tempo no qual não foi fácil, um tempo no qual as adversidades, as dificuldades, os obstáculos, eles surgem, mas não existe nada melhor do que seguir ao nosso Deus. Nos montes, nos vales, nos altos, nos baixos, na montanha-russa da vida em si, não existe nada melhor do que seguir a Deus. E é justamente isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Eu quero te fazer uma pergunta, na verdade. Eu vejo aqui pessoas de diversas idades, e é muito lindo isso, porque para cada um de nós, essa pergunta ela vai ter uma resposta diferente. Minha pergunta é, você já se encontrou em uma situação de constante mudança de humor na sua vida? Você já se encontrou já numa situação no qual as suas emoções, elas parecem uma gangorra de um lado para o outro, uma montanha-russa, altos e baixos constantemente. Você se encontra confiante, ansioso, ao mesmo tempo que você tem a sua própria confiança, ao mesmo tempo chega o medo na sua própria vida. Você vê isso acontecendo de diversas formas, no qual você quer ser um pouco mais constante, mas os sentimentos eles batem a sua porta, e ali sim, dentro da sua alma, parece que até rojões estão explodindo, no qual você tem diversos tipos de sentimentos. Você já passou por isso já? Se você já passou, e todos nós passamos, deixa eu te falar algo, bem-vindo ao paradoxo da vida. Uma mesma moeda com 2 lados. De um lado nós temos a nossa confiança, nós temos o nosso sustento, nós temos algo ou alguém que nós podemos nos alicerçar, mas do outro lado nós temos os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções, o nosso medo, a incerteza da vida em si. E é justamente por causa disso que hoje eu gostaria de meditar com você em um salmo que ele é lindo, e que é um salmo que ele deve nortear as nossas vidas. Salmo 27, se você tem a sua Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia em Salmo 27. Mas é interessante que o Salmo 27, ele é um salmo, e enquanto você vai abrindo, deixa eu te contar um pouco sobre isso. Salmo 27 faz parte de que livro da Bíblia? O livro de Salmos. Eu não sei se você é familiar com o livro de Salmos, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou você ainda não é tão familiar com a palavra de Deus, deixa eu te falar, você está no lugar certo, seja onde você estiver, na sua casa ou aqui. Mas algo lindo ocorre com esse livro da Bíblia. Com toda a Bíblia, nós temos do Velho Testamento ao Novo Testamento essa palavra rica de Deus. E Salmos é um dos livros da Bíblia, um dos livros dessa coleção toda de livros que é chamada a Bíblia. E Salmos é um livro que comporta 150 orações ali, 150 salmos. E Salmos é um mix de oração e poesia. É uma oração poética, é um livro no qual representa muito quem nós somos, revela a nossa identidade. Salmos, quando nós lemos os Salmos, quando nós meditamos nessa palavra, mostra bastante a nossa própria realidade como humanos, no qual nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos sentimentos. Mas deixa eu te falar uma coisa, Salmos também é algo lindo, porque não simplesmente revela quem nós somos, ou como nós entendemos a vida, ou os nossos próprios sentimentos, as nossas frustrações, angústia, ou o que for. Mas Salmos, acima de tudo, olha para mim por favor um segundo, Salmo revela o coração de Deus. Além de revelar nossa identidade, Salmos revela quem Deus é, a identidade de Deus.
Existe uma versão que foi atualizada recentemente chamada A Mensagem. E a mensagem ela foi atualizada, essa versão ela veio à tona através de um pastor, de um professor e teólogo chamado Eugene Peterson. E Eugene Peterson ele escreveu diversos livros. E quando ele pensa, e quando ele vai através dos Salmos, ele chegou a essa conclusão que ela é muito linda, que ele fala, Salmos não são orações de pessoas procurando entender a si mesmas. Não é simplesmente um livro no qual nós vamos agora ler e procurar ser informados e agora tentar praticar na nossa própria vida. Ele fala, Salmos não são registros de pessoas procurando o significado da vida. Mas Salmos são o quê? Orações de pessoas que entenderam que Deus tem tudo a ver com as nossas próprias vidas. E é por isso que nós vamos ao Salmo. E Salmo 27 é interessante porque Salmo 27 foi escrito por uma pessoa que muitos de nós conhecemos, Rei Davi. Rei Davi foi o mais famoso, mais bem-sucedido rei de Israel. Depois seu filho, mais tarde, Salomão, foi o mais bem-sucedido, mas fama, conhecimento, aquele no qual ele foi o rei segundo o coração de Deus, foi quem? Davi. E Davi, embora ele foi um rei e tenha a sua própria realeza, a vida dele não foi nem um pouco fácil. Davi, em uma só vida, ele foi um pastor, um soldado, músico, comandante, fugitivo, rei, tudo isso na sua própria vida, na sua jornada inteira de vida. E Davi, de novo, ele não teve uma jornada nem um pouco fácil. Davi ele foi ungido rei quando ele era um adolescente, enquanto havia um outro rei, Saul. Parece lindo, eu fui ungido rei, um dia eu serei rei. Depois disso ele derrotou Golias. Depois disso ele virou um músico ali no palácio. Não somente isso, mas depois ele se casou com a filha do rei. Lucas, o que você está falando? Tudo isso parece ser maravilhoso. Que jornada linda que é essa, mas de repente tudo mudou. Tudo foi ladeira abaixo. Davi foi aquele no qual, mesmo ali, casado com a filha do rei, o rei tinha muitos ciúmes dele. E o rei perseguiu a ele. O rei queria matá-lo. E Davi teve que agora se tornar um fugitivo, sair da sua terra, da sua parentela, da sua esposa, daquilo no qual ele já estava acostumado e na qual ele pensava até mesmo sobre o seu próprio futuro. Um dia eu serei rei aqui, mas agora ele estava um fugitivo porque o próprio rei queria matá-lo. Queria pegar e tomar a própria vida dele. Mais tarde ele se tornou rei de Israel, e você pode falar, nossa, não, que maravilha, agora ele é rei, agora está tudo ótimo, mas deixa eu te falar algo, não foi fácil para ele. Porque ali como rei de Israel, ele teve diversas batalhas, constantemente ele tinha que provar e ele tinha que ir por diversas batalhas, diversas guerras, com o seu exército sendo o comandante ali na frente, batalhas atrás de batalhas, atrás de batalhas. Não somente isso, não somente no cenário global com outras nações, mas nacionalmente também ele enfrentou diversas dificuldades, e a sua maior dificuldade foi dentro de casa. Davi tinha diversos filhos, e o relacionamento dele com os filhos não era nem um pouco bom. Muitas das coisas eram da sua própria educação, de como ele criou seus próprios filhos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas um homem que segundo o coração de Deus, não significava que ele era perfeito, pelo contrário, Davi tinha suas próprias limitações. E dentro de casa, um de seus filhos, chamado Absalão, o traiu. Absalão, o seu filho, no qual ele amava, procurou tirar o seu próprio reinado, tirar e fazer uma guerra civil contra o próprio Davi. Você pode parar para pensar com relação a isso? Crise, em todos os sentidos, global, com diversas batalhas, guerras, sem parar, nacionalmente com uma guerra civil no qual o seu próprio filho está procurando tomar o seu próprio reinado, e pessoalmente uma crise no qual ele estava passando por diversas dificuldades. Com certeza ele tinha as frustrações dele, as angústias dele, as limitações dele, com tudo isso que ele estava enfrentando. Parece algo familiar ou não? 2 anos estamos aqui com essa pandemia. Eu venho agora de menos 20 graus, e agora é inverno onde eu estou, lá no Canadá, menos 20 graus para vir aqui a 30 graus, 35 graus no Brasil. E eu estou amando, é claro. Perfeito aqui. Mas deixa eu te falar algo. Ali no oposto de onde vocês estão, de norte a sul, globalmente, diversas nações, o que nós temos enfrentado não foi fácil de jeito nenhum. Não tem sido fácil. Crise global. Nacionalmente, agora o pastor Rogerinho estava orando com relação ao Petrópolis. Uma lástima agora que nós estamos enfrentando aqui.
É uma lástima atrás de outra, e nós sabemos que todo ano, no início do ano, com as chuvas, com todas as mudanças de tempo, nós sabemos do impacto que isso traz para diversas vidas, diversas vilas, diversas famílias que perdem o seu lar agora, nesse momento. E não somente isso, nesses 2 anos, vocês sabem mais do que ninguém, e eu não estou aqui para falar, não posso olhar de fora e falar o que está acontecendo no Brasil, mas vocês sabem das dificuldades, vocês sabem da inflação, vocês sabem dos sonhos que talvez vocês tinham antes e agora, como que eu vou colocar isso em prática, porque coisas mudaram nesses 2 anos. E mais estão mudando, num ano de eleição, num ano no qual há tantas dificuldades, num ano no qual nós devíamos olhar agora por essa crise de pandemia e falar, nossa, mas agora qual que vai ser a solução? Mas ao mesmo tempo nós olhamos na esfera municipal, estadual, federal, diversos problemas. Crise. E com isso também traz uma crise pessoal, uma crise individual, uma crise mental. A nossa saúde mental, emocional, psicológica, ela é abalada. De onde eu venho, se eu te contar um segundo, 1 ano e meio nós estamos com a nossa igreja fechada. Você que está agora assistindo online, durante 1 ano e meio, o nosso templo físico, ele estava fechado. E durante 1 ano e meio nós estávamos online, simplesmente. 1 ano e meio com restrições. O Canadá foi um dos países com maior restrição para combater a Covid. Crise. E é justamente nesse momento, olhando a Davi, escrevendo esse salmo, olhando as nossas vidas e o que nós estamos enfrentando, é que nós devemos nos voltar à palavra de Deus, porque em meio à crise, há uma palavra que ela é eterna. Há uma palavra que traz vida, há uma palavra que ela é abundante, e é por isso que nós nos achegamos à palavra de Deus. Nós pedimos, Senhor, em meio a tudo isso que eu tenho enfrentado, todas as circunstâncias, como agora eu posso focar na Tua palavra, que era luz para o meu pé, que era lâmpada para o meu caminho, ou era luz para o meu caminho, era lâmpada para os meus pés. Salmo 27, versículo 1 fala o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? O Senhor é. Eu acho lindo como ele começa esse salmo, porque o mundo inteiro está caindo ao redor dele, crise de todo lado, e ele pode ouvir vozes, barulho ao redor dele, outras pessoas querendo dar para ele um caminho a ser seguido, mas com tudo isso agora ele consegue se firmar em uma pessoa que ele é o grande eu sou, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor é. É interessante que em meio a tudo aquilo que nós estamos passando, é muito fácil pessoas chegarem a mim, a você, perguntar o que você faz? Quais são os seus sonhos? O que você já realizou? Quem é você? E é muito fácil para nós pensarmos que o quem nós somos, a nossa identidade, ela se remete àquilo que nós fazemos, àquilo que nós conquistamos. Mas é bem aqui que Davi ele começa falando, não, eu sei que mesmo em meio a tudo aquilo que eu estou passando, existe um que é o grande eu sou. E quando ele fala, torna-se vida. Quando ele remete uma palavra, vem à existência. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz. Luz é referência para tudo que é positivo, de verdade, a bondade, alegria, vitalidade. E o contraste de luz é o quê? Trevas. Mas na verdade luz é revelada nos lugares sombrios. E nós humanos, nós amamos a luz. Nós sabemos que a luz para tudo, se você é cristão ou se você não é cristão, a luz, ela é necessária na sua vida. Nenhum de nós, mesmo não cristãos, nenhum de nós escolheria por sã consciência viver em plena escuridão. Porque nós carecemos, nós precisamos de luz. E quando ele fala o Senhor é luz, nós precisamos entender o que significa essa luz. E tudo começa na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala o quê? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus o quê? Haja luz, e houve luz. O Senhor é luz. E deixa eu te falar algo, existem diversas menções no Velho Testamento da palavra luz. Mas aqui nesse Salmo 27, essa é a primeira vez no Velho Testamento inteiro, no qual o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele é chamado de luz.
E é por isso que nós devemos olhar para a palavra de Deus e buscar em todo, de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos comer dessa palavra, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos entender e falar, Senhor, qual que é o significado dessa palavra? E quando nós vamos no Novo Testamento, a gente vê esse significado. João capítulo 1, versículo 4 diz, a vida estava nele, em Jesus Cristo, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Mais tarde, depois, Jesus Cristo, ele revela o que é essa luz. Jesus, capítulo 8, versículo 12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor é minha luz, Jesus Cristo, ele é minha luz, aquele que veio ao mundo, se tornou homem, carne, humano como eu e você, veio ao mundo e morreu na cruz e fala a mim e a você, em mim a vida abundante, e eu sou a sua luz. O Senhor é minha luz, e o Senhor é minha salvação. Sabe o que significa a palavra salvação no original hebraico? Que na verdade é a língua que foi usada para fazer o livro de Salmos. Salvação significa libertação. Libertação no qual você se encontrava preso, cativo, você não via a solução para a sua própria vida, embora você queria buscar o seu próprio desejo e fazer algo no qual fosse positivo para você, mesmo assim você não conseguia se livrar dos seus maus caminhos, se livrar das opressões ao mundo afora, mas existe uma pessoa que te salva. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Quantos já deram sua vida a Jesus Cristo? Você é salvo de Deus. E a salvação de Deus, deixa eu te falar algo, essa salvação, ela não é estática. O que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente há um tempo atrás, quando você deu a sua vida a Deus e falou, agora eu sou salvo, ok, a partir de agora, leia a Bíblia e agora procure buscar, porque Deus, ele vai te mostrar o caminho, mas ele está lá em cima nos céus, você aqui na terra, e agora tenta fazer o seu melhor, porque você já foi salvo. Não, deixa eu te falar algo. A salvação se inicia ali, se inicia quando você entrega o seu coração a Ele, mas é uma salvação que ela é dinâmica, uma salvação que dia após dia, Deus ele te pega pelo braço e Ele quer te salvar dos seus problemas, Ele quer te salvar das suas angústias, Ele quer te salvar das adversidades que você está passando, Ele quer te salvar das suas próprias emoções, de como que você está interpretando os seus dias. Essa salvação ela é dinâmica. E deixa eu te falar algo, ela é linda porque ela começa no passado, ela está agora disponível para nós no presente, e futuramente nós seremos salvos por toda a eternidade, estaremos com o nosso Pai Celestial. Por isso que Ele é o Deus que era, que é e que há de vir. Por isso que Ele é o Deus de gerações, de Abraão, Isaac e Jacó, porque geração após geração Ele mostra que Ele é fiel, e Ele mostra que Ele é o nosso Salvador. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, e o Senhor é o quê? É a fortaleza da minha vida. Existem momentos que o barranco ele pode despencar. Existem momentos que uma casa em Petrópolis ela pode ser totalmente perdida. Falando no pastor Edmur com relação lindo ouvir sobre os 9 missionários que vocês estão ajudando como igreja, isso é muito lindo, isso é maravilhoso, isso é o corpo de Cristo. E quando você falou sobre a Turquia e o missionário que está lá na Turquia trabalhando com refugiados, isso é interessante porque no país que eu estou agora, nós recebemos diversos refugiados. Ano passado o Canadá recebeu 400 mil refugiados do mundo afora. E eu era pastor de uma igreja que eu era pastor de adolescentes jovens lá no Canadá. E eu lembro que chegou uma jovem lá para mim, no qual essa jovem ela tinha acabado de chegar do Paquistão. E quando ela me contou sobre a vida dela, eu fiquei de queixo caído. Lá no Paquistão, ela é cristã, com a família dela, o pai dela era um pastor. O Estado Islâmico, ele chegou até a vila dela, e o Estado Islâmico sabia que o pai dela era pastor, mas eles não estavam contentes com ele, e eles começaram a perseguir, e essa perseguição começou sutil, mas começou a aumentar mais, até que um dia, na vila, falaram, vocês têm que ir embora agora, porque o Estado Islâmico está vindo aqui agora, e eles estão buscando a vocês. E ali, em questão de minutos, eles tiveram que pegar as coisas deles,
Mal pegaram uma mochilinha para colocar algumas coisas dentro e eles fugiram. E essa garota, uma garota de 17, 18 anos, ela chegou para mim e contou, e ela falou: Lucas, tudo que eu tinha na minha casa, todas as minhas fotos, todas as minhas recordações, tudo aquilo que eu tinha construído, que meus pais tinham construído, tudo ficou lá. Eu não sei o que tem mais lá. E a gente teve que recomeçar tudo de novo, num outro país, numa outra língua, numa outra cultura. E em momentos assim, momentos de um barranco que despenca, de uma casa que não está mais disponível para nós, no momento no qual aquilo que era o alicerce para nós, uma força, um fundamento para nós, uma plataforma para a gente se colocar os nossos pés, no momento que isso desmorona, nós somos humanos, e o nosso coração se enfraquece, o nosso coração questiona, mas é bem ali que o rei Davi, ele coloca os pés e fala: mas eu sei quem é a minha fortaleza, eu sei quem é a pedra angular da minha vida, eu sei que eu posso perder tudo, mas eu tenho aquele que é o meu tudo, eu tenho o meu Salvador, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, e Ele é a minha fortaleza. Ele é aquele no qual eu posso colocar os meus pés e saber que mesmo enfraquecido, mesmo às vezes eu até mesmo tremendo, não sabendo o que será a próxima oportunidade ou o que será feito com relação ao meu futuro, eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso e Ele vai fazer algo tremendo na minha vida. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, fortaleza da minha vida. E a pergunta então é: de quem terei medo? A quem temerei? Se Ele é minha luz, se Ele é minha salvação, se Ele é a fortaleza da minha vida, por que eu devo temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu sei que você ouvindo isso, você pode falar: Lucas, tudo bem, mas a vida real é diferente. Porque aqui nós estamos nesse domingo, logo vai chegar o carnaval, ok, que domingo que vem eu estou na expectativa para o churrasco, e eu sei que o Edmur está fazendo uma carne maravilhosa para a gente, mas segunda-feira chega, terça, quarta, quinta, sexta, Petrópolis continua do mesmo jeito. O que nós estamos enfrentando aqui, as minhas dificuldades, elas estão aqui me cercando. E é por isso que eu amo Salmos, porque Salmos ele é real, ele fala sobre o que nós passamos na vida. Não é um mundo de arco-íris, não é um mundo no qual, ok, leia a palavra e fala: o Senhor é minha luz, minha fortaleza, minha salvação, e agora eu fecho os olhos para os problemas. Agora eu imagino que nada, nenhum problema existe. Pelo contrário, existe sim. E é por isso que ele fala no versículo 2, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Antes de falar da confiança, antes de falar da fortaleza que Deus é, você consegue ver um padrão aqui nesses dois versículos? Quando os malfeitores, os meus opressores, inimigos, um exército, guerra. Isso é um exemplo concreto de uma batalha real, uma batalha existente. Isso daqui é algo que nós sentimos na nossa carne, no nosso dia a dia. São problemas que nos assolam. São diversas situações que chegam a todos nós e crise bate à nossa porta. O que eu acho mais lindo de estar falando com vocês aqui, vendo diferentes gerações juntas, principalmente as gerações mais experientes, vocês podem testificar que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo tereis aflições. Deixa eu te falar algo, se você não passou por uma crise, se você é um pouco mais jovem e ainda não chegou uma crise na sua vida, e quando eu falo uma crise, é uma crise no qual você nem sabe como se sustentar, você não sabe como se permanecer de pé. Deixa eu te falar algo, crise chega a todos nós. Desculpa ser um mensageiro de uma notícia não muito boa, mas crise chega a todos nós. E você pode falar: mas Lucas, o que é uma crise assim? É somente uma vez na vida? Não. Chega uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pode ser múltiplas vezes, mas nós passamos por crise nesse mundo. Nós temos dificuldade. O Edmur falando que há 7 anos atrás, Deus levou a mim e minha esposa no Canadá, mas eu preciso ser transparente com você, e como Deus levou foi lindo. Toda a história, como Deus fez, como Deus se revelou a gente, como Ele abriu a porta, cada detalhe foi lindo. A Vera
Mãe do Edmur, ela esteve lá conosco um tempo atrás. E foi lindo como Deus ele levou a gente, mas não foi fácil. Pessoalmente, abrindo meu coração para você, minha primeira crise pessoal, crise séria no qual agora eu sabia, Senhor, eu não sei como me sustentar aqui, foi quando Deus nos levou lá. Foi quando eu saí da minha terra, da minha parentela, foi quando eu não tinha mais o meu trabalho, eu não tinha mais o ministério, eu não tinha mais os meus amigos, os meus familiares, eu não tinha o aconchego da minha mãe e do meu pai, tudo aquilo que era familiar para mim eu não tinha mais, eu estava seguindo a vontade de Deus, eu estava seguindo a palavra de Deus, eu fui lá para fazer a vontade dEle, e eu sabia que essa era a direção dEle, mas a direção dEle doeu no meu coração, porque embora eu desejasse a direção dEle, embora eu desejasse fazer a vontade dEle, tudo aquilo que era familiar para mim ficou para trás, e como agora Deus ia construir? E Deus veio com a paz dele, mas foi uma paz que o tempo dele precisou ser trabalhado. E o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Nós queremos, Senhor, tá bom, o Senhor me trouxe para cá, o Senhor vai me usar de uma maneira tremenda, e me usa, Senhor, agora. Mas passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, e o que Deus estava usando era a transformação no meu próprio coração. Crise chega a todos nós. Crise. Inimigos nos cercam. Mas é bem aqui, nesse momento no qual nós somos atemorizados, no momento no qual nós temos diversos problemas na nossa vida, é que nós podemos nos chegar ao nosso Deus e falar, Senhor, mas eu sei que o Senhor é minha luz, eu sei que o Senhor é minha salvação, eu sei que o Senhor é minha fortaleza. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é, mas como que nós conseguimos sair desse domingo, sair hoje desse lugar aqui, voltar para as nossas casas, para os nossos lares, voltar talvez nem para o lar que você tenha, voltar para as dificuldades, para as tempestades da vida, e agora sim chegar e falar, Senhor, mas como eu me asseguro, como eu posso estar firmado em Ti? Posso te falar qual é o segredo da vida? Posso te falar qual que é o segredo de passar pela jornada da vida, mas sabendo que Deus não quer que você seja uma gangorra? Embora as suas emoções elas chegam a todos nós, e nós temos emoções, e nós temos que vivê-las uma a uma, mas Deus quer ali te firmar de uma maneira no qual, mesmo com os altos e baixos da vida, você saiba, você tem um foco, você é constante sabendo, eu sei em quem eu devo olhar. E é por isso que o salmista fala aqui no versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei. Sabe qual é o segredo da vida? É buscar uma coisa. Me pergunta aí para você, o que você tem buscado? Se você pensar no início desse ano, 2022, todas as dificuldades desses 2 anos, e aquilo que você almeja, o que você tem buscado? Qual é a sua uma coisa? O que te define? O que é aquilo que se você tiver, você fala, nossa, agora eu estou realizado? Qual que é uma coisa no qual você grita e fala assim, eu quero ver isso ocorrendo na minha vida, eu gostaria de ver esse sonho sendo transformado, vendo esse sonho agora, realmente, agora ocorrendo na minha vida. Qual que é só uma coisa? Qual que é só uma coisa? É um trabalho? Qual que é só uma coisa? É uma realização profissional, uma realização de carreira? Qual que é só uma coisa? É você encontrar talvez seu marido ou sua esposa? Qual que é só uma coisa? Se você é casado, é o que? Não, já tenho já meus filhos. Estou vendo aqui o Dani com a filhinha dele, linda demais. E Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá os filhos. E não, agora, quando eu for mãe, quando eu for pai, agora sim eu estou realizado. Qual é a sua uma coisa? Não, são os meus netos. Qual é a sua uma coisa? Lindo, de geração em geração aqui nós podemos testificar que embora Deus nos dê bênçãos, embora a carreira, a profissão, o chamado dele para nossas vidas, o ministério, embora a nossa esposa, nosso esposo, embora os nossos filhos, embora diversas coisas que Deus ele nos abençoa, são tremendas e são maravilhosas e são do alto para mim e para você. Embora tudo isso é algo lindo de Deus,
Deixa eu te falar algo, toda vez que isso se torna o seu ídolo, toda vez que isso se torna o seu objetivo de vida, toda vez que isso se torna o seu plano e o seu foco de vida, nós nos perdemos. Porque é uma coisa que eu e você, nós devemos buscar, não é nas bênçãos de Deus, aquilo no qual Deus, Ele vai derramar com suas mãos, e Ele derrama com as mãos dEle. Mas é uma coisa, ela está afirmada em uma pessoa, no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus. E é por isso que Ele fala aqui, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa eu quero estar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. E deixa eu falar algo, casa de Deus não é a igreja do Nazareno Guanabara. Não é agora o pastor Edmur fala, não, todos os dias temos culto e todos os dias vamos ficar aqui. Na verdade, não. Agora, 24 horas, 7 dias da semana, todos nós vamos nos acampar aqui, traz a sua barraca, e a gente só vai ficar aqui porque essa é a casa de Deus. Deixa eu te falar algo, o rei Davi, ele foi um rei que foi muito tempo antes de Jesus Cristo. E o rei Davi, ali naquele momento, embora ele fosse o rei de Israel, e como o rei de Israel ele governava sobre todos ali, o rei Davi ele não tinha acesso à casa de Deus. A casa de Deus era a tenda do encontro, o tabernáculo depois com Salomão. Mas Davi, ele não tinha acesso como rei. Por quê? Porque Davi, ele não veio da linhagem, ele não veio da família de sacerdotes e levitas. Davi, ele não poderia entrar na casa de Deus. E Davi aqui, ele não estava procurando mudar de profissão. Ele não chegou agora numa crise de meia-idade e falar, não, eu quero largar tudo porque eu quero virar um sacerdote. Ele não podia fazer isso. Porque essas não foram as instruções de Deus desde Moisés para o povo de Israel. Mas o que Davi estava falando aqui era algo muito simples. Embora não é um lugar físico, embora não seja entrar nesse ambiente, nesse templo físico aqui, eu sei que existe uma presença que é tudo o que eu preciso, e a presença de Deus. E por que eu estou falando isso para você? Porque, de novo, a Bíblia é linda quando nós vemos o Velho Testamento e o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos agora sim uma visão clara sobre o que é o templo de Deus. O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós, santuários de Deus, que vocês são o Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. De novo, deixa eu ler isso. Não sabeis que sois vós santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O mais lindo disso é saber que nós, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Deus, quem faz morada no teu coração? Quem com gemidos inexprimíveis habita em você, ora por você, intercede por você, guia você? É o Espírito Santo de Deus. Você é casa de Deus. O Deus, Ele habita em nós. E Ele se move em nós. E Ele quer que nós reconheçamos que embora nós tenhamos dificuldades, adversidades, embora as circunstâncias nos venham, agora porque eu sei que a casa de Deus, eu sou o templo, e Ele habita em mim, Ele se faz presente em mim, Ele quer me guiar dia após dia para que eu possa experimentar da presença dEle, para que eu possa agora sim reconhecer a voz dEle, e como agora Ele quer me direcionar passo a passo como eu devo agir, como eu devo pensar, como eu devo respirar, como eu devo sentir, porque Ele me fez de uma forma total, e de uma forma plena Ele quer se revelar a nós. Então não sabeis vós que sois o santuário de Deus? Mas deixa eu falar algo lindo. Eu quero falar isso para vocês porque eu sei que vocês estão vivendo isso. Vocês são santuário de Deus. Ao mesmo tempo que nós falamos que nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós, existe uma visão ocidental que ela é muito individualista. A visão ocidental, ela foca no qual eu pessoalmente eu recebo o Espírito Santo, eu pessoalmente eu tenho meu relacionamento com o Espírito Santo e agora sim eu procuro bem vencer as batalhas por mim mesmo. Mas Deus não nos fez para sairmos dessa porta aqui e agora sim durante a semana inteira procurar vencer os seus gigantes por você mesmo. Mas vocês já estão vivendo isso em comunidade. Deus nos traz em comunidade porque agora em comunhão com Ele, Ele quer que nós tenhamos comunidade um com o outro. Porque nós somos o templo de Deus.
Nós somos o corpo de Cristo, nós, todos os membros diferentes, nos achegando a Ele, buscando a Ele, e Ele se revela a nós, e é por isso que nós precisamos um do outro. Eu vejo a Carmela aqui, que faz muitos anos que a gente se vê, e eu preciso da minha irmã. Eu preciso dela, a sabedoria que ela carrega, a inteligência, aquilo no qual Deus colocou na vida dela, eu preciso dela. Quando nós pensamos no corpo de Cristo e os dons espirituais, quando você vê em 1 Coríntios capítulo 12, eu não vou a fundo nisso, mas só para te falar, existem diversos dons espirituais, e Deus derrama os seus dons para todos nós. Não é para algum, pastor Rogerinho tem alguns dons, pastor Edmur também, mas nós não somos somente pastores. Cada um de nós, se você é templo do Espírito Santo, deixa eu te falar algo, Deus quer te derramar um dom sobre a sua vida. E esse dom não é simplesmente para você, mas o dom de Deus na sua vida vai ser um dom no qual vai edificar todo o corpo. O dom na sua vida, Dani, vai edificar a minha vida. O dom na sua vida edifica cada um de nós, e é por isso que agora juntos, sendo o templo do Espírito Santo, casa de Deus, nós podemos buscar a Ele e falar, Senhor, uma coisa eu peço, e eu a buscarei, que eu no meu íntimo, no meu coração, no meu secreto eu te busque, e agora em comunidade nós vivenciamos isso. Por quê? Porque a diversidade vai mudar, mas assim que a diversidade chegou à minha vida, eu posso me chegar agora com o meu irmão Rogerinho e falar, pastor, vamos orar juntos aqui, porque eu estou enfrentando essa batalha. E agora juntos, vendo a sabedoria do alto, Deus pode se derramar a nós. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do meu Pai todos os dias da minha vida. E quando isso acontece, tudo muda na nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que você procura a presença de Deus, você encontra. Deixa eu finalizar falando o que esse versículo termina. Ele diz, uma coisa eu peço, eu a buscarei, que eu possa morar na casa dos meus pais, do meu pai, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Mas por que eu quero isso? Ele continua, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Contemplar a beleza do Senhor. Sabe o que é mais lindo? É que quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós falamos, Senhor, dia após dia eu quero me encontrar contigo, dia após dia nós temos a oportunidade, o privilégio de sermos tocados pela presença de Deus e sermos resplandecidos pela beleza dele. Você já viu já algo que é belo, que é lindo? Algo que é belo, que é lindo, nos toca. E deixa eu te falar algo, nesse mundo inteiro tem muitas coisas que nós podemos encontrar que é belo, que é lindo. Uma escultura, uma arte, uma pessoa, ou o que for. Mas nada se compara com a beleza do nosso Deus. E é por isso que a presença dele tem que ser algo no qual nós ansiamos, porque quando nós estamos lá, no secreto, buscando o nosso Pai, quando nós temos a noção de que Ele se revela a nós, e com o íntimo ali nós podemos vê-lo, face a face, mas como assim, Lucas? Eu não consegui ver Deus. Mas se você busca o Senhor ali, e fala, Senhor, se revela a mim, talvez não vai ser visivelmente, mas ali dentro, no tocante da sua alma, Ele começa a se revelar a você. E de repente uma beleza começa a entrar dentro de você, da sua alma, que você nunca experimentou. Essa é a beleza de Deus, e é uma beleza que ela é transformativa. Quando nós vemos a beleza de Deus, nós somos transformados. Deixa eu finalizar falando algo para você. Eu estava ouvindo um podcast, que é um áudio, sobre um artista de uma cidade nos Estados Unidos, Nova York. E nesse podcast, esse artista estava falando que ele se especializou numa arte chamada Kintsugi, uma arte japonesa. Kintsugi. Falando nisso, eu não sei se você sabe disso, mas fora do Japão, a maior comunidade japonesa no mundo, sabe onde é que é? Vocês sabem? Aqui, no Brasil. Fora do Japão, a maior comunidade japonesa do mundo é aqui. E esse artista, que ele é descendente de japonês, lá em Nova York, ele se especializou nessa arte chamada Kintsugi, que é uma arte que pega vasos de cerâmica, que eles estão quebrados, com fissuras, fraturas, quebras ali, lascas, e ele pega esse vaso que é quebrado, vaso que não seria utilizado, e ele jorra ouro líquido por todo esse vaso. E ele
restitui o vaso, Ele transforma esse vaso para ser um vaso agora que possa ser utilizado. E fica lindo, maravilhoso, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa técnica, essa arte, quando o ouro ele cai sobre cada uma dessas fissuras, o ouro não remove as fissuras. Embora fique lindo, as fissuras elas continuam ali. As lascas, aquela visão do qual você pode olhar e falar assim, isso aqui foi um vaso quebrado, continua ali. Mas agora existe uma beleza que pode ser revelada porque esse ouro foi ali jorrado e restituiu o vaso inteiro. E essa é a beleza do nosso Deus. Que quando você busca essa uma coisa, a presença dele na sua vida, deixa eu te falar algo. Você pode ter as suas próprias fraquezas, as suas limitações, você pode ter os seus próprios problemas, os seus defeitos, no qual você fala, Senhor, eu quero me livrar disso, e tem sido difícil. Mas quando você fala, Senhor, vem com a tua beleza, Ele vem, e ali o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque a graça dele é suficiente. Mas tudo começa com uma coisa, tudo começa com uma pessoa, buscando esse Deus que Ele é maravilhoso, que Ele é minha luz, que Ele é minha salvação, que Ele é fortaleza da minha vida. Você pode ficar de pé, por favor, onde você está? E onde você está assistindo agora também, você pode fechar os seus olhos por um instante. E deixa eu te falar algo, Deus está presente conosco aqui nesse templo físico, aqui onde você está, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, Deus está conosco. E agora Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer que nós saiamos daqui sabendo que sim, Ele é a nossa luz, sim, Ele é a nossa salvação, sim, Ele é a nossa fortaleza, e Ele quer ser o nosso sustento dia após dia. Mas tudo que nós precisamos é eu e você é buscar uma coisa só. E se você agora gostaria de falar, Senhor, eu tenho vivido mais essa gangorra de altos e baixos, mas tem sido difícil para mim permanecer meus olhos com foco em Ti. Tem sido difícil para mim buscar essa uma coisa, eu não tenho sido constante contigo. Agora Ele olha para mim e para você de braços abertos e fala, vem a mim. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Por isso que agora com seus olhos fechados, se você quer falar, Senhor, eu quero essa uma coisa, eu quero te buscar dia após dia, Senhor. Eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero experimentar da Tua beleza. Eu quero que o Senhor me faça belo como o Senhor me fez, a sua imagem, a sua semelhança. Se você deseja, onde você está, coloque suas duas mãos no seu peito, por favor. Amém, 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 Senhor. E agora, com o seu próprio coração, fala, Senhor, aqui eu estou. Eu preciso de Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor se revela a nós. E obrigado porque aqui estamos, sabendo que estamos na Tua presença. O Senhor está aqui, Senhor, presente conosco. Deus está aqui, Senhor. Tão certo quanto o ar que eu respiro, aqui o Senhor está. Eu peço, Senhor, a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo com os opressores, inimigos, malfeitores, mesmo com todos os problemas da vida, ó Pai, nós sabemos em quem temos crido, e nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, do que pensamos, pedimos, imaginamos, porque na verdade, ó Pai, nós não queremos pensar nos nossos próprios planos, nós não queremos imaginar, Senhor, nossa própria vontade, mas nós queremos o Senhor, nós queremos os Teus sonhos, nós queremos ser a Tua vontade, nós queremos a Tua presença, Senhor. Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza, e é em Ti, ó Pai, que nós olhamos, e nós queremos buscar somente a Ti, uma coisa, ó Pai, é a Tua presença nas nossas vidas, todos os dias, para que possamos contemplar a Tua beleza, Senhor, meditar no Teu templo e sermos transformados por Ti, e agentes transformadores deste mundo afora. Agradecemos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus, amém.